temos que falar que o São Paulo, que de acordo com o senhor já é menor que o Red Bull Bragantino, ganhou de novo do Red Bull Bragantino. Eliminou o Red Bull Bragantino, né, do Campeonato Paulista. E toda aquela sua lorota do seu personagem, né, de que o Red Bull Bragantino vai ser maior que o São Paulo, Red Bull Bragantino já é maior que o São Paulo. Eu vou ter que te deixar uma coisinha bem clara. O Red Bull Bragantino, você pode botar aí 100 anos, ele não vai chegar no dedo mindinho do São Paulo. Porque eu dizia antes, né? Pelos títulos, pela tradição, pela torcida. Só que até nesses confrontos, o Red Bull Bragantino nunca consegue passar. O Red Bull Bragantino não chega para ganhar nem o Campeonato Paulista. Você diz que ele já é uma potência do Brasil. Nem Campeonato Paulista, que os outros levam meio nas coxas, o Red Bull Bragantino consegue ganhar, consegue chegar numa final, consegue empolgar. E aí, meu amigo, não dá. É melhor você assumir. É melhor você falar assim, Pilhadinho, me desculpa, meu amigo. Claro que eu falei bosta. Eu quis ser um personagem. Nunca vai dar pra comparar Red Bull Bragantino e São Paulo. Gente, você falou isso já há alguns anos. O São Paulo já classificou para Libertadores. O São Paulo já foi campeão de Copa do Brasil. E o Red Bull Bragantino nada. Eu quero dizer que a fase do São Paulo é maravilhosa, que é um exemplo de gestão. Não quero nem vou. Porque eu não sou mentiroso. Mas daí a você forçar uma barra de querer comparar Red Bull Bragantino ao São Paulo, tá indo cada vez mais por água abaixo. Mais uma porradinha do São Paulo no Red Bull Bragantino, meu querido amigo Flávio Prado. Mas ontem foi a primeira vez que o São Paulo perdeu do Bragantino, ganhou do Bragantino lá em Bragança. Foi a primeira. É um jogo importantíssimo, né? Passamos para a semifinal do Campeonato Paulista. Você que agora vai ser pai, que eu tô sabendo, já me contaram a novidade, quando o pequeno Pilhadinho tiver os seus 14, 15 anos, que ele vai ser jogador de futebol, vai ser craque, postura, você, a Lívia e tal, vai ser jogador. Aí vai aparecer um contrato, 2 convites para um time e para outro. E aí eu quero ver qual dos dois você vai escolher para o Pilhadinho jogar. Entendeu? É isso que eu quero. Aí eu quero ver. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Eu acho que não. Porque eu gostaria. É óbvio que é o São Paulo, porra. É grande. Você não quer que ele receba? Você não quer que ele receba? Você quer que ele viva naquela várzea? É isso que você quer? Vai jogar pra ninguém. Mas vai jogar pra ninguém assistir? E daí? Vai jogar pra ninguém. Você vai colocar o seu filho pra ganhar dinheiro, pra ser profissional, pra ser visto? Não tem muito a ver. E lá o que faz sucesso lá no São Paulo hoje em dia é show, né? Quando tem show lá, os caras, opa, que maravilha e tal. Aí se for pra show, se o Pilhadinho for um cantor, aí é melhor ir fazer no Morumbi do que no campo do Bragantino. Porque aí vai ter mais gente e tal pra ver, né? Vai ter mais gente esfregando as mãos e tal. Agora, pra bola, pra receber em dia, pra ter tudo certinho e tal. O Bragantino, infelizmente, está na fase... Ele não tem dirigentes, ele tem mestres de obras. Eles estão fazendo as obras lá e tal, só que daqui a pouco acho que vai investir um pouco mais ou não. Mas ainda assim, o São Paulo tá... como dizia meu velho pai, na mão das traças. São Paulo tá no pior do pior do pior. Caiu um porque os ingressos do camarote não sei o quê. Aí caiu outro. Agora o outro já tô dizendo que também tinha família envolvida. Aí o presidente do conselho também estão dizendo que tá envolvido. Isso tá de brincadeira, né? Falar que o São Paulo hoje... Nossa, o São Paulo tá no chão, do chão. Agora, ganhou o jogo ontem. A parte que eu vi, porque eu tava vendo o jogo do City, a parte que eu vi, o São Paulo foi melhor, ele mereceu até ganhar o jogo mesmo. A reclamação, depois nós vamos falar da vitória, tem nenhum sentido, foi vitória normal, merecida do São Paulo, e acho mesmo que no Campeonato Paulista, entre São Paulo e Bragantino, tem que passar o São Paulo mesmo, acho que tá certo, tá correto, como um todo, né, e tal, é melhor passar. E lá os mestres de obra estão fazendo a parte deles. Vamos ver na hora que acabar isso aí, quando puserem dirigentes para valer, o time virar competitivo, aí pode ser que ele comece a ganhar títulos. Agora, com relação ao resto, realmente não precisou 10 anos para ficar maior, não dá nem para comparar uma coisa com outra. Olha o que é a administração de um clube e olha o que é a administração do outro, né? Então, um tá uma várzea, tá largado, e o outro tá cada vez mais certinho, mais ajeitado, mais agendado. Mas, sem dúvida, ontem ganhou merecidamente, sem dúvida ganhou. Eu falo isso, eu falo. Claro que é a zoeira com você, mas não dá pra comparar. Não. É o Kaique me mandou aqui. O Bragantino, duelos de mata-mata contra os grandes de São Paulo, ele não passou em um. Ele não ganhou em um. Aí você quer dizer que esse time é um time grande. Não é time grande. Ele pode ser um baita investimento, ele pode ser bem organizado. Agora, tá aí, ó. Duelos de mata-mata com parceria da Red Bull com o Bragantino. Vamos lá. Eliminado pelo Corinthians nas quartas do Paulistão, 2020. Eliminado das oitavas da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Copa do Brasil, 2020. 2021, eliminado das quartas do Paulistão pelo Palmeiras. Eliminado da semi do Paulistão pelo Palmeiras em 2022. Aí o Santos, né, que a gente fala que tá tão em crise. Porrada no Red Bull Bragantino. Semi do Paulistão. Oitavas da Sul-Americana de 2024. Corinthians, que você fala que é uma vergonha internacional.
Pancada no Red Bull Bragantino. Santos de novo, nas quartas do Paulistão. Gente, ele pegou o Santos na sua pior fase, ele pegou o Corinthians em crise, ele pega agora o São Paulo, né, que vence o primeiro confronto eliminatório contra o Red Bull Bragantino, pra calar sua boca. Eles não passaram de nenhuma, pô. Não dá pra você querer comparar o Red Bull Bragantino com os grandões de São Paulo, é isso que eu quero dizer. Organização? Claro que dá. Mas por que não pôs a lista dos grandões ali? Que grandão ali eu vi o Palmeiras só. E alguns que tem história. Para de graça. Eu vi grandão e vi o Palmeiras. O resto, grandão. Então São Paulo e Corinthians e Santos não são gigantes do futebol brasileiro. Eles não pagam nem as contas deles, pô. Eles estão todos com transferban, nem conta eles pagam. Qual é a grandeza de alguém que não paga nem conta? Você tá de brincadeira. Não confunda camisa e história com o momento. O momento deles é ridículo, dos três. Não, tem três times caloteiros. Não é comparar camisa e história com o momento. É você tornar camisa, história, títulos, torcida, com grandeza. Torcida, a China tem mais torcida que todo mundo e não joga nada de futebol. Isso é outra coisa. Isso aí não tem problema nenhum. Torcida é secundária. Tem que transformar em títulos, eu concordo com você. Você tá falando de grandeza. Não. E se você for falar de momento, pronto. Até momento, se você for falar dentro de campo, é melhor o do São Paulo e o do Corinthians do que o do Red Bull Bragantino. Não começou o ano ainda. Não começou o ano. Eles conquistaram Copa do Brasil recentemente, o Red Bull não conquista nada. Não conquista mesmo. Tem uns incompetentes lá que dirigem o time, estão fazendo obras, não sei o que e tal. Tem que investir mais. Agora, como estrutura, como tudo, pelo amor de Deus. Você está comparando empresas escangalhadas, falidas, só não estão falidas porque o futebol dá esse tipo de colete de chá, com uma baita de uma empresa estruturada, tudo certinho, uma base, sabe? Você está falando de árvores antigas que as raízes estão podres. E eu estou falando de uma árvore nova que está criando uma raiz consistente. É isso. Essa é a diferença. Árvores antigas com as raízes podres. E árvore nova com as raízes consistentes. É isso. Essa é a diferença. Eu concordo totalmente com você. Que são árvores antigas com raízes podres. Isso. Mas são árvores gigantescas e que não deixam de ser gigantes. Sim. Porque tem gente podre por trás hoje. Mas a raiz podre, a árvore vai cair. Já está caindo. Elas estão caindo aí. As árvores estão caindo. E a outra vai ficando consistente. Discordo. Porque a raiz podre do Flamengo e do Palmeiras se tornou uma baita árvore. E olha que elas foram podres, hein? Olha que foram podres. Mas elas têm torcida para se levantar. Não foi a torcida que levantou. Não foi a torcida que levantou. Se fosse torcida... Se fosse torcida, o Corinthians também tinha levantado. Foram pessoas com projetos individuais que conseguiram fazer a coisa funcionar. Mas isso você pode fazer em qualquer time. Mas que só conseguiram porque tem grandes torcidas e que geram dinheiro com isso, se você souber fazer a gestão. Fizeram um grande projeto e aí criaram uma coisa consistente, que é o que está sendo feito lá no Bragantino, se em algum momento resolverem botar dinheiro para fazer o time de futebol, e não só uma estrutura. Agora, tem um monte de... o Vasco tem uma torcida enorme, você sabe disso? Nossa, gigantesco. Corinthians, o São Paulo, olha como é que eles estão. O São Paulo... Mas é isso que eu faço questão de falar, Flávio. Eles não deixam de ser gigantes, eles são gigantes. Só precisa de alguém com o mínimo de caráter para tornar esse gigantismo resultado dentro do campo. São árvores grandes com raízes podres. E a árvore grande com raiz podre cai. E tá caindo. Tá caindo. O São Paulo vai ter show lá agora. Nossa senhora, os caras devem estar um fuzuê lá. Nossa, já pensou como é que tá aqui? Tá agitado, reunião. Opa, é aqui, me dá o meu, dá a minha parte. Nossa senhora, uma festa, né? Então, é isso. O São Paulo está reduzido a isso. Discutir quem vai ficar com cota. Você viu a reunião do Conselho aí, qual foi a decisão? Temos que diminuir as cotas de ingressos gratuitos. Tá tudo solucionado. Aí, quando tem jogo, dão ingresso para a torcida uniformizada para eles fazerem cambismo e o cara que paga não tem ingresso. É essa. A estrutura que você tá... Tá bom, isso é isso. Não, em momento nenhum falei da estrutura, Flávio. Tô falando no campo. No campo, São Paulo, Corinthians, Santos, todos são maiores que o Red Bull e sempre vão ser, eu acho. No passado, sem dúvida. No passado, sem dúvida. Pô, o Santos do Pelé é insuperável, lógico. O São Paulo, tricampeão mundial, nem o time brasileiro vai ser. Vai ser coisa até do hino, as glórias aí do passado. Árvores gigantescas com raízes podres. Versus árvores novas com raízes consistentes. Bahia, o Bragantino, o próprio Fortaleza, eu acredito que vai retomar e vai continuar com essa consistência. Isso, aí sim, um Flamengo que retomou, tirou a podridão das raízes, o São Paulo. Só que você olha, o Flamengo, o Vasco, não sei, o São Paulo, você olha, você não vê nada. As raízes que estão lá estão cada vez piores. Um denuncia o outro, outro denuncia o outro, outro denuncia o outro. Daqui a pouco, o último que sair apaga a luz e fica com o ingresso do show para ele só. Porque realmente, a perspectiva é terrível. Eu acho que são árvores com raízes podres, mas que, como Flamengo e Palmeiras, com boas gestões que saibam usar as torcidas gigantes que tem, vão levantar. Agora, só falta isso. Apenas falta esse detalhe, né? Caráter ali dentro. Apenas esse detalhe. Apenas achar um Paulo Nobre. Se o Paulo Nobre resolver pegar um dele, porque não tô vendo. Não tem... Você olha assim, você mete um binóculo, você não vê nada. E eu falei isso várias vezes. Vai sair o Júlio Casares e vai continuar a mesma coisa. Depois de Juvenal Juvencio, o São Paulo fez assim, ó. E cada vez é pior. O Corinthians, olha o Corinthians. Pô, você olha o Corinthians, estava lá, ó. Andreas do Ilho, aí entrou o Augusto Melo, agora entrou
Osmar Stabile, tudo a mesma coisa. Muda nada. Aí você olha a próxima eleição, você vai ver os candidatos, você se assusta. São Paulo é a mesma coisa. São Paulo tem eleição no final desse ano, né? Corinthians também. Olha os futuros, olha os candidatos, as coisas que vão aparecer por aí. Não tem perspectiva nenhuma. Nada, nenhuma. Você olha, e aí não adianta, você tem que olhar lá na frente. Se você for dirigir olhando só aqui do lado, a coisa vai ficar ruim. Ou então olhando pelo retrovisor, nossa, que legal e tal. Se o carro pode ser muito bom, mas se ele não tiver estrutura, se ele não for bem cuidado, ele vai pro espaço. Seja ele que carro for. Então, já perspectivas, por isso que eu falo, por isso que eu dei 10 anos. Mas não imaginava que fosse cair tão cedo as árvores, não. Elas estão caindo antes do que eu imaginava. As árvores estavam eu não imaginava que estivessem tão podres. Elas já começaram a cair até antes do tempo. O time de São Paulo é um time razoável, ele se supera, mesmo sem receber em dia, os caras se matam, se arrebentam e tal. O outro lá tem meia dúzia de empreiteiro de obra, né? Então eles ficam construindo, e faz aqui, faz lá, o time eles não ligam muito e tal. Gastam muito, mas não fazem nada. Mas enfim, tá indo, tá criando mais... Flávio, eu entendo todos os seus argumentos, todos. Eu não discordo dos seus argumentos. Eu só acho que a sua bosta falada, ela não tem argumento pra você defender. O Red Bull Bragantino, ele nunca vai ser maior que o São Paulo. Eu uso a palavra nunca. Até porque você mesmo disse que nunca nenhum brasileiro vai ser tricampeão mundial. Sim. Então, eu não tô querendo dizer que é só passado. Agora, grandeza é títulos, torcida, fazem um time ser grande, porra. E você quer comparar o Red Bull Bragantino com o São Paulo. Isso é assim, é inacreditável. Parece que você tá fora do real quando você fala sobre isso. É que eu vejo diferente. Eu juro. Eu acho que você percebe já a besteira que você falou, mas você não vai assumir nunca. Pelo contrário, cada vez eu tenho mais convicção disso. Olha o que é o São Paulo e olha o que é o Bragantino. Não dá pra você comparar. Olha as empresas, uma tá podre e a outra tá cada vez crescendo mais. Não dá nem pra você comparar isso. Futebol não é empresa, Flávio. Futebol não é empresa. É lógico que é. Tem que ser tratado como uma empresa. Se a empresa é tão boa, ela tem que ganhar prêmio, certo? Sim. Red Bull Bragantino não ganha nada. Não ganha, tá lá. Tem uns incompetentes na direção, mas isso passa o problema. É que a árvore não tá podre, a árvore tá consistente. A outra, a árvore lá tá pendurada, campeão de não sei o que. Isso aí ninguém vai tirar. Mas não tem nada a ver com hoje. Isso é passado. Hoje é uma coisa deprimente. Corinthians, Santos, São Paulo, Vasco. Tem uma série de times aí que foram grandiosos, enormes, e que hoje são deprimentes. Esse é o ponto. Não é que eles não estão se apequenando, eles são deprimentes. São coisas assim, eles brigam por miséria. Você vê o negócio... Você lembra quando o presidente do Corinthians não podia ir no banheiro, na toalete, que nem ele falava, porque o outro ia sentar no lugar dele? Que grandeza é essa, pô? Os caras têm que... Cuidador de banheiro. Vão levar pinico em reunião de conselho deliberativo. O outro denuncia a tua ex-mulher vendia ingresso. Aí vai, o outro pega... mas tua filha também vendia. Mas o presidente do conselho também vende. Ingresso! Os caras falam em valores de 3 mil reais, 4 mil reais. De dinheiro, sabe? Como se dizia lá no meu bairro, dinheiro de pinga. É nisso. Olha a pequenez do negócio. É muito pequeno. É muito pequeno. E aí, como é que pode falar em uma pequenez dessa em grandeza? Não tem grandeza nenhuma. Aí, você vai mas foi tricampeão. Mas não por causa desses caras. O que tá feito, ninguém vai tirar. Mas acabou, estão destruindo aquilo e você destrói. O Império Romano foi poderoso, mas foi destruído. Hoje Roma não é um império, é só uma cidade maravilhosa, tem uma baita história, mas não manda no mundo. É assim que funciona. A história ninguém vai tirar, não tem como tirar. Nem eu quero tirar, e parabéns, tá ok, tá feito. Só que deprimente, cada vez estão sujando a história. Eu até sugeriria que trocasse o uniforme, sabe? Refundasse, para não misturar tudo, porque não pode misturar uma coisa com outra. Eu acho loucura, Bruno Prado, quando ele quer falar que o Red Bull Bragantino vai ser maior que o São Paulo. Eu acho loucura, não só eu, né? A grande maioria, eu acho que você mesmo acha loucura, mas você fala porque você sabe que isso vai fazer o seu personagem. Você não tem como achar que o Red Bull Bragantino é maior que o São Paulo. Gente, não tem. Você vai andar, você bota a camisa do Red Bull Bragantino do lado da camisa do São Paulo. Bota a torcida do Red Bull Bragantino do lado da torcida do São Paulo. Bota os títulos do lado, aí não tem nem brincadeira. Bota o que você quiser, os ídolos, bota do lado, o que quiser. Não vai ter nunca. E outra, Bruno, a gente tá falando aí que o Red Bull Bragantino não eliminou nenhum grandão de São Paulo em competição nenhuma. Nem Campeonato Paulista, pô. Red Bull Bragantino consegue chegar longe. Nesse tempo todo que ele falou, o São Paulo já foi, se eu não me engano, bicampeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Nesse tempo que ele falou, e o Red Bull não ganha nada. Agora, tem o outro lado também, né, Bruno? Antes da gente falar da polêmica do jogo, né, que foi a declaração do zagueiro do Red Bull Bragantino, que eu tenho certeza que eu vou pensar diferente de todo mundo aqui da mesa, mas que bom. É por isso que eu acho que o nosso programa é foda, porque a gente não tem uma pessoa só falando uma coisa e todo mundo abanando a cabecinha, abanando o rabinho. A gente discorda, a minha me dane-se e se respeita. Então, antes de a gente falar dessa polêmica, né, que foi gerada pela declaração do Gustavo Marques, Bruno Prado, no campo, o São Paulo também está evoluindo. O São Paulo está jogando bem, né, depois da saída do Casares. Parece que foi um peso que saiu do time do São Paulo. O Casares renunciou, as coisas melhoraram dentro de campo. É um São Paulo que está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, e muita gente falava até em briga contra um rebaixamento. E é um São Paulo que é vice-líder do Campeonato Brasileiro
com o mesmo número de pontos do Palmeiras, Bruno. É um começo de temporada que surpreende a todos e que deve deixar o seu pai triste, porque o Red Bull tá ficando para trás, Bruninho. Bom, o São Paulo tá num bom momento, sim. Ontem é um jogo difícil ganhar lá em Bragança, e é verdade que nunca tinha vencido lá desde que o Bragantino virou empresa, foi comprado. O São Paulo nunca tinha vencido lá, foi lá, venceu. Jogo que não é fácil. O São Paulo conseguiu, no primeiro tempo, ser mais eficiente. O Bragantino teve sua chance de sair, inclusive uma bola na trave, estava 0-0 ainda, né? O Rafael faz a defesa e depois a bola vai na trave. E aí já é o primeiro gol do São Paulo, um pouquinho depois da bola na trave. Ótimo lançamento do Sabino. O Lucas Ramon bem na linha de fundo. E o Cleiton, goleiro, para mim, falha. E ele joga a bola no meio da área ali pro Bobadilha. O Lucas Ramon cruza e ele empurra a bola no pé do Bobadilha, pro meio da área. Pra mim falhou o Cleiton ali nesse gol, que foi o gol que abriu aí, de novo. Ele joga a bola no pé do Bobadilha, né? Num cruzamento rasteiro, ele praticamente dá uma assistência pro Bobadilha. E a partir da vantagem que conseguiu, o São Paulo administrou bem o jogo. O segundo gol é uma jogada muito bem ensaiada, de bola parada. O São Paulo usou muito bem o limite da linha de impedimento ali. Era um errinho, deixaria impedimento, tanto na primeira bola do Danielzinho pro Luciano, quanto na do Luciano pro Lucas. São Paulo usou muito bem o limite da linha de impedimento, fez 2-0, e quando fez 2-0 acabou, né? O Bragantino até diminuiu o gol do próprio Gustavo Marques, né? Que foi o rapaz que deu a declaração sobre a árbitra depois do jogo, ele que fez o gol do Bragantino de cabeça, mas ali já 2-0, o São Paulo matou o jogo. Quanto, assim, o fora de campo, dos dois lados, até dentro do que vocês estavam discutindo aqui. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vou passar essa bola dos destaques do São Paulo para o Renan, que está muito animado. O Renan, tenho acompanhado a sua trajetória aqui no Fim de Papo. Vamos lá, 3 minutinhos, a gente já volta. Você é um outro homem, as feições, né? Assim, tá mudou. corado, quando a gente né? fala. Corado, ou ele foi para Bahia ou fez bronzeamento artificial. Pois é, Renan, o que aconteceu com esse time? Né? Incrível a mudança do São Paulo. No primeiro jogo, o Luciano pedia socorro, não nos abandone. E hoje o São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista. Algumas outras coisas erradas ainda acontecem. O São Paulo, se for mandante na semifinal, não tem estádio para jogar. E isso é uma loucura, né? Mas vamos lá, vamos falar do jogo, que o São Paulo tem melhorado muito. Pô, como é bom ver o Lucas voltando à forma, arrancando, como é característica dele, ele estando com confiança. Como é bom ver o Lucas assim, porque o Lucas, na minha visão, a nível nacional, é um jogador que a gente pode colocar aí tranquilamente, mesmo pela idade dele, num top 10. Você olhar características de jogo, valência, força, velocidade, qualidade técnica, pelo menos na minha visão, eu vejo o Lucas dessa forma. Eu vejo assim, ele estando em forma, né? O Lucas Ramon, o São Paulo contratou uma moto junto, né? Porque é impressionante que esse menino corre. Esse lance, teve o lance do pênalti, teve o lance do gol. Aí um exemplo, ele sai muito atrás do adversário e chega muito na frente. É impressionante. E como chega, veste a camisa e, né, com todo respeito ao Mirassol, é diferente você jogar no Mirassol e você jogar no São Paulo. E o exemplo, estendemos ao também, parece que faz muito tempo que joga ali do lado do Marcos Antônio e do Bobadilha. Esse que estava com a bola agora no lance, o Caleri, muito tempo parado, volta muito bem. Já 6 gols no ano. No ano passado, até abril, quando ele se machuca, ele tinha feito 3. Só esse ano ele fez 6. Então, volta a confiança, com intensidade. Essa lesão é chata, eu tive. A volta é muito complicada e ele volta muito bem. Mas eu não poderia deixar de citar um jogador que é menos falado, mas quem sabe muitas vezes até muito mais importante do que os que são mais falados, que é o Rafael. O Rafael fez 2 gols hoje. Um é esse daí, na cabeçada do Capixaba, e um no primeiro tempo, quando o Bobadilha, que fez um gol, errou um passe, e daí na entrada da área, o cara dá chapada, ele defende, depois a bola bate na trave. Isso é gol. Isso é gol do goleiro. Isso é lance que define jogo. Ali estava 0-0 naquele momento, se o Bragantino tivesse aberto o placar, poderia mudar toda a história do jogo. E nesse lance de cabeça aqui do Capixaba, mesma coisa. 2 grandes defesas de um cara que, sabe, é complicado. O São Paulo foi aquele time, né, que teve um goleiro, o mito. Desculpa, eu vou só parar um minutinho, a gente está voltando para a televisão. E aí você continua. Estamos de volta na TV, o Renan dando o destaque dele sobre o Rafael, que fez algumas excelentes defesas, e como o Crespo diz, todo time precisa de um goleiro que faça alguns milagres por jogo. O Rafael está entregando, né?
entregando demais. Como eu estava falando, o Rogério, né, que ficou muito tempo no gol do São Paulo, histórico, muitos títulos, e ele tinha o diferencial de fazer muitos gols também. Depois disso daí, para o torcedor de São Paulo, ninguém mais presta. Ninguém mais serve. Né? Tivemos goleiros que não entregaram o que se esperava, mas o Rafael, desde que chegou e assumiu a titularidade de São Paulo, ele entrega demais. O Rafael entrega demais. Eu não vou esperar dele algumas coisas que o Rogério fazia, por exemplo, o gol, bater falta, bater pênalti, mas debaixo das traves, o Rafael entrega muito. Ele tem sido fundamental nesses últimos anos do São Paulo, foi no título da Copa do Brasil, da Supercopa, quando defendeu pênalti na disputa, né, contra o Palmeiras, lá no Mineirão, e o que tem entregado o Rafael, hoje eu não poderia deixar de elogiá-lo por tudo que ele tem feito pelo São Paulo. Não, eu concordo plenamente com você. Já escrevi recentemente que eu acho que Rafael e Léo Jardim merecem um lugar na seleção mais até do que o Hugo. São goleiros que são mais exigidos e têm entregado muito para suas equipes, feito verdadeiros milagres. Não à toa, o Crespo tem reconhecido muito, né, essa importância do Rafael nos jogos, que quando a defesa não consegue segurar, e a defesa do São Paulo vem bem, né, inclusive depois de abandonar o esquema de 3 zagueiros, ele tem ali uma última muralha para impedir que a bola entre.